Boa noite, pessoal. Boa noite, tá todo mundo muito bem-vindos. Vamos enviar o aviãozinho para todo mundo. Tô aqui enviando o meu também. Vamos enviar o aviãozinho. Vamos convidar o máximo de pessoas. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Eliane. Boa noite, Isa, Carla, Valéria. Boa noite, todo mundo. Vou chamar a Larissa aqui. Apertei o botão. Gente, é com muita alegria que a gente tá aqui. Mais uma live, uma segunda... Ó, tô falando da segunda-feira, gente. Hoje é quinta. Oi, Larissa! Oi, boa Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui o telefone pra ficar... Aí, ficou melhor. Tá dando pra Boa noite. bem? Tô com o celular aqui. Tá tudo ótimo. Tô te vendo perfeitamente, tô te ouvindo. Gente, boa noite. Muito obrigada pela presença de todo mundo. É com muita alegria que a gente começa mais uma live das mulheres ressignificadas e hoje eu tenho a honra de receber como convidada essa linda Larissa Fragoso. Muito obrigada por ter aceito o convite de compartilhar um pouquinho da sua história aqui com a gente, do seu processo de ressignificação. Você que hoje é uma referência para muitas mulheres, né? Então, assim, o Espírito Santo tocou no meu coração para te convidar, para a gente poder servir a Deus nesse tempinho aqui que o Instagram nos proporciona. Seja muito bem-vinda. Ai, Emily, eu que agradeço pelo convite, por ter confiado em mim, né? Pra gente estar falando um pouquinho aí sobre esse assunto tão interessante. E a gente só tem que agradecer a Deus pelas redes sociais, que mesmo longe nos une, né? E a gente consegue aí dar sequência no na nossa vida, na nossa trajetória, no nosso trabalho, na nossa missão. E eu tô muito feliz de ver você aí, ó, arrasando no seu trabalho. Parabéns, desejo muito sucesso também. Tenho um carinho especial pela sua mãe, pela sua família. E eu fiquei muito feliz quando você me convidou, de coração. Obrigada. Eu que agradeço, Larissa. Antes da gente começar, vamos fazer nossa oração Vamos. para a gente pedir mais proteção, porque nós já somos protegidas, já somos abençoadas, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entregar nas mãos daquele que providenciou este encontro, né? Então, Senhor, muito obrigado por este momento, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, com essas pessoas aqui. Muito obrigado pela vida da Larissa, por ela estar aqui conosco, compartilhar, que ela vai compartilhar um pouquinho da sua história e que essa história possa impactar mais vidas, possa inspirar mais pessoas para a honra e glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos na certeza de que o Senhor ouve a minha oração e pedimos que da minha boca e da boca de Larissa não saia nada do nosso coração, mas saia tudo aquilo que o Espírito Santo quer soprar aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Larissa, eu vou deixar a palavra para você. Gente, eu convidei Larissa, como eu acabei de falar, ela é uma referência, né, hoje para muitas mulheres, não só mulheres, mas para muitas pessoas, para homens também. E o Espírito Santo tocou em mim para te fazer esse convite, porque vou fazer um comentário antes da gente começar. Hoje, quando eu mandei a mensagem para Larissa, a gente alinhar os últimos detalhes, eu falei assim, ô Larissa, você podia contar também um pouquinho, porque você é advogada, né? E aí você mudou seu ramo. Ela, não, Emily, eu não sou advogada.
Eu falei, então, mais um motivo de você contar isso, porque pra mim, você era advogada, né? A sua mãe é advogada, então eu tinha pra mim que você, eu sempre via você com a sua mãe, eu tinha pra mim que você tinha entrado nesse ramo, né? Então, eu até comentei nos stories quase agora que eu tive esse equívoco aqui nessa parte da sua história, mas eu vou deixar o campo aberto para você poder falar, para você deixar o Espírito Santo tocar no seu coração. E é isso aí. Amém, é isso mesmo. Eu sempre falo que de nós mesmas, nós não temos nada para oferecer, né? Tudo é realmente obra do Senhor. Ele que usa as nossas vidas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, as nossas lutas, para que o nome dele seja glorificado através, né, das nossas vitórias. Eu falo que não existe vitória sem luta, não existe terra prometida sem deserto. Não, Tudo. tá lá na Bíblia. Muitas vezes, quando a gente está nesse processo, a gente não entende, né? Às vezes até questiona Deus por que que passamos, né, por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas é justamente para, num momento como esse, a nossa experiência de vida, a nossa bagagem possa servir de lição, de inspiração, de conforto, né, de esperança para outras pessoas. E eu falo que foi um fardo, vamos dizer assim, um pouquinho pesado, que eu carreguei a vida inteira, né? Porque minha mãe é advogada, meu pai também é advogado. Então, pensa a torcida que eu não tive para também ser advogada. E eu falo que eu cresci dentro do fórum, eu cresci dentro da OAB, eu cresci dentro de delegacia, de presídio, né? De todos esses ambientes aí. Eu lembro que minha mãe deu aula também na FUNAM, do curso de direito, eu era muito pequenininha e ela me levava. Eu lembro que eu dormia nos bancos, assim, lá do pátio, né? Enquanto ela dava aula, eu dormia. E assim, eu cresci muito nesse meio, então eu falo que eu não sou advogada de formação, mas eu tenho muita bagagem aí, porque eu já presenciei muita audiência, muitas coisas, e eu tenho muito orgulho, né, de ser filha de pais advogados aí, que é uma profissão muito nobre, uma profissão, assim, admirável, só quem sabe o desafio, né, dessa profissão. Porém, entretanto, não quis seguir, não quis mesmo, foi uma escolha minha e eles super me respeitaram e apoiaram. E eu optei, assim, fazer administração de empresas, porque eu via na administração de empresas infinitas oportunidades, né? E assim, eu sempre tive um espírito de liderança que eu acho que eu não ia ser uma boa funcionária para ninguém. Na verdade, eu até já trabalhei para outras pessoas, a gente sempre dá o nosso melhor, mas eu sempre quis ser dona do meu negócio. Se era para trabalhar em uma empresa, eu queria ser a dona da empresa, né? Então, eu vi na administração de empresas um curso que me dava um leque muito grande, né? Eu podia trabalhar com o que eu quisesse. E aí eu falo que o Papai do Céu caprichou, porque colocou a Americana no meu caminho, que hoje eu consigo trabalhar, exercer tudo aquilo que eu aprendi no meu curso de formação, né? Fazer a gestão do meu próprio negócio. Isso é muito gostoso, gratificante. Mas não sou advogada, tá, Emily? Não. Tá. Agora eu já entendi que não é advogada. Pode deixar. Conta um pouquinho do seu início, Laísa. Como que foi essa situação sua, né? Você falou que a Mary Kay entrou na sua vida. A gente sempre passa por muitas dificuldades na vida profissional, na vida pessoal, que não existe uma só vida, né? Por mais que a gente diferencie a vida profissional da pessoal, se uma vida não vai bem, não tem como a outra não ir, né? Ir bem. Então, conta um pouquinho pra gente como foi esse processo seu de ressignificação. Exatamente. Então, eu vou falar assim, vou voltar no túnel do tempo, né? Já que você está me dando essa oportunidade. E primeiro eu vou me apresentar e eu quero fazer um comentário breve aqui sobre o passado, né? Mas vamos lá. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Larissa Fragoso. Hoje eu sou mãe de 3 filhos, sou casada, sou empresária, né? Tenho meu próprio negócio aí e eu trabalho justamente com essa missão de enriquecer vidas, de elevar a autoestima, de ajudar a ressignificar, né, a história aí de muitas mulheres que eu lido todos os dias. E o que eu peço a Deus é que realmente me use todos os dias. Eu falo que eu não apenas vendo um batom, né? Eu vendo autoestima, eu vendo beleza, eu vendo muitas vezes a solução para muitos problemas,
porque eu falo que é impossível a gente cuidar do outro se a gente não se cuidar primeiro, né? Então, às vezes, a gente vê muitas mulheres querendo cuidar de filho, de marido, de casa, de trabalho, dar conta de tudo e elas não tiram tempo para elas. Então, o meu trabalho é justamente isso, né? Enriquecer a vida dessas mulheres aí, despertar esse poder que elas têm dentro delas. Mas voltando, né, aí no túnel do tempo, como eu disse, eu conheci a Emily lá no Colégio Pirapora, né, Emily? Não sei se você lembra. E Lembra? tava lá, você era uma série a mais que a minha. Ó, entreguei sua idade, isso é mais que eu, mano. E aí eu lembro muito de você, lembro das suas irmãs e tal. E naquela época eu passei muitos desafios porque eu comecei a namorar muito nova. E eu falo assim, quando a gente está adolescente, todo mundo quer namorar, quer saber como é, beijar na boca, quer saber como é ter um namorado. É super legal, né? Falar que tem um namorado. E eu comecei a namorar muito nova. E o que aconteceu? Eu acho que o namoro foi ficando sério. E eu achei que não fosse ficar tão sério. E eu acho que nem minha mãe pensou que fosse ficar tão sério. E esse namoro hoje resultou aí em um relacionamento de 18 anos, em um casamento de 10 anos, em 3 filhos lindos, maravilhosos e abençoados. Então, eu tava vendo, né, em outras lives, você falando um pouquinho sobre essa questão de ser mãe solo, sobre essa questão, né, de separação, de divórcio, os traumas, as dores, as consequências. E eu sou filha de pais separados também. Então, sempre mexeu muito no meu emocional isso. Quando eu comecei a namorar, que logo, né, o namoro foi ficando sério, foi ficando um namoro de 4 anos, e aí veio história de casar, e veio história de gravidez, e eu fui falando, meu Deus do céu, e aí se eu repetir a história da minha mãe, né? Como que vai ser? Então, querendo ou não, a gente sempre tem um pé atrás com isso, né? A gente tem aquele medo, né, de repetir a história, então a gente se cobra um pouco por isso. Exatamente, e faz parte da nossa vida, né? Eu vejo assim muitas pessoas falando da importância da gente viver o presente, mas o nosso presente é resultado do nosso passado. Então, hoje eu sou a pessoa, né, Larissa, que se formou hoje é baseado em todo o meu histórico anterior. Então, eu não posso fingir que nada aconteceu. Eu tenho uma história de vida, né? E essa história de vida foi de muitas dificuldades, de muitos desafios. Talvez se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. Com E eu certeza. sou única. Eu sou filha única. E eu lembro que, isso aí antes do namoro, né? Quando eu era criança, eu lembro que todo mundo falava: ah, mas vai ser muito mimada, mas vai ser muito paparicada, é filha única e tal. E assim, como minha mãe me criou sozinha, né? Como eu falei, eu sou filha de pais separados. Acabou que realmente todo carinho, todo amor, toda atenção, tudo que ela podia, ela depositava em mim. Porque era a única coisa que ela tinha na vida, né? Filha única, sem marido e tudo. Então, eu tinha muita essa imagem de ver a minha mãe lutando, a minha mãe ali trabalhando. Como eu falei, muitas vezes ela trabalhava durante o dia aqui no escritório. Eu falo aqui porque é exatamente onde eu estou hoje. Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe trabalhando no escritório. À noite, ela ia dar aula na FUNAM e me levava. Tinha dia que tinha audiência, ela me levava, eu ficava do lado de fora esperando, né? Às vezes ficava na sala da OAB, fazia amizade com todos os funcionários da OAB, porque eles se ajudavam a me olhar. Então, eu cresci vendo minha mãe, assim, realmente sendo uma batalhadora mesmo, sabe? Para me criar, para poder dar o melhor. E todo mundo vai ser muito mimada, essa menina, vai ser muito paparicada. E quando eu comecei a namorar nova, e já veio, né, as responsabilidades, logo em seguida um casamento, gravidez e tudo, eu me vi obrigada a amadurecer mesmo. Porque eu tinha um bebê nos braços, eu lembro que eu falava assim, Senhor, o que eu vou fazer com esse boneco aqui? Pelo amor de Deus! Porque eu tinha 17 anos quando eu ganhei o meu primeiro filho. E assim, eu vendo minhas amigas saindo para estudar, fazer faculdade, e eu aqui. Eu via as minhas amigas reunindo no final do ano para ir para praia, e eu aqui. Eu via assim, sabe, as minhas amigas saindo para baladinha, para um barzinho, para comer uma pizza, coisas assim, de adolescente. E eu já estava em uma fase assim muito adiantada, porque eu já tinha era que cuidar de filho, eu já tinha outras responsabilidades. E aí E logo o início da maternidade, ela é muito, muito cansativo, né? muito. Porque por mais que outras pessoas tentem te ajudar, é você ali, né? A amamentação é você. Na hora de dormir, não pode dormir fora
longe de você, porque é você que tem que acordar, porque é você que tem que dar mamar. Então, assim, o início da maternidade, ela é muito cansativa. É verdade. Porque a gente vem de uma gestação de 9 meses que também não é fácil, né? É uma rotina muito intensa nesses 9 meses. Aí depois você ganha neném, né? Vem o parto, que também é algo desafiador. Aí depois você tem que amamentar. São noites que você não dorme, que você não descansa. Então, não é simplesmente ganhei um filho, pronto, foi uma magia, né? A gente passa todo esse processo. Então, realmente é muito cansativo. E ali eu me vi numa situação que eu tive que amadurecer. Tive todo o apoio da minha mãe, né? A ajuda dela e tudo, mas é como você falou, eu era a mãe. Aquela criança dependia de mim. E o meu marido, ele também era muito novo. Então eu acho também que ele não sabia nem o que fazer. Porque a gente começou assim, a vida muito, muito novos. E quando eu comecei a namorar ele, eu tinha 12 anos e ele 16. Então, para o menino, para o homem, a gente sabe que 16 anos é uma criança, gente. É. Hoje tá tudo muito avançado, mas naquela época também não tinha muita idade, assim. Então a gente começou muito junto. E graças a Deus, desde essa época eu já, né, ia à igreja, minha mãe sempre foi evangélica, então ela sempre me carregou para a igreja. E eu falo que eu cresci na escola dominical, então eu tenho uma estrutura cristã, uma bagagem cristã, que eu falo que a gente pode até dar uma voltinha no mundo, mas é só para conhecer e Jesus puxa de volta, né? Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, eu falo que o temor, né, a presença de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus, ele nos constrange. Então, por mais que você vá ao mundo, que você conheça outras coisas, que você saia, né, que você faça coisas que é normal, né, até da adolescência, mas no fundo tem algo que, não posso dizer incomoda, mas tem algo que te alerta, né, tem algo que te constrange. E eu até tentei dar umas saidinhas, umas voltinhas, umas passeadas, mas aí Jesus vem, né, com todo o amor e resgata a gente. E Você graças falou, rapidinho te cortando, você falou tudo, porque realmente o amor constrange, né? Às vezes a gente escuta em algumas pregações, até conversando com outras pessoas, não escuta diretamente, mas indiretamente, assim, que a pessoa às vezes, não, eu sigo os princípios de Jesus, eu sigo os mandamentos de Jesus, às vezes até por medo, né? Se eu não seguir, pode dar alguma coisa, eu não vou para o céu. Mas o amor constrange tanto que você obedece, é por amor. Porque a gente tem prazer em obedecer, porque o amor dele é assim, a palavra certa é essa, constrange a gente de uma maneira que a gente não consegue explicar, igual aquela música que eu coloquei aqui agora na abertura da live. Que amor é esse, né? Que não tem explicação. Então, realmente, às vezes a gente comete algumas coisas, a gente, às vezes, o nosso emocional, né, quando não está bem estruturado, faz a gente, como você falou, dar uma volta pelo mundo, mas o amor dele realmente resgata a gente, não tem como. É verdade. E aí eu falo que, assim, eu glorifico muito a Deus mesmo, porque mesmo, né, querendo aquela vida mesmo de adolescente, querendo sair, querendo, né, curtir tudo, mas a gente, né, tem aquela sementinha da palavra de Deus no coração. E se não fosse essa estrutura, essa base, esse conhecimento mesmo da palavra de Deus, eu talvez não teria conseguido passar por muitas coisas que eu passei. Porque é um processo desafiador. Gente, um casamento é muita responsabilidade. Toda mulher casada sabe disso. E uma menina casada. Que de uma hora para outra, né? Tem um marido, de uma hora para outra tem filho, de uma hora para outra tem casa, tem responsabilidade. Então, assim, e pelo fato do meu marido também ser muito novo, eu sempre tive que ajudar. É diferente de quando é um casal maduro, cada um com sua independência financeira, né? Na época eu estudava. Quando eu engravidei, eu estava no segundo ano, se eu não me engano. Segundo ano. E aí, no terceiro ano, foi quando eu ganhei neném. Eu ganhei neném em março. As aulas iam voltar em fevereiro, eu ia ganhar em março. E aí, eu conversando aqui com meu marido e com a minha mãe, e a gente viu que não ia dar para continuar no colégio, porque o colégio era de manhã. Quem que ia cuidar do neném? Né? Minha mãe estava trabalhando e ele estava trabalhando, meu marido. Então, eu precisei ir por Fernão Dias estudar à noite. E assim, amo de paixão, fiz muitas amizades lá, os professores são incríveis. É uma escola estadual, assim, referência na cidade. Mas para mim foi desafiador.
sair de onde eu estava acostumada a vida inteira, largar minhas amigas, né? Porque isso faz parte, né? Toda a estrutura do colégio. E hoje, não é à toa que hoje meu filho estuda lá, né? E é tão gostoso chegar no colégio que eu cresci, que eu estudei, levar o meu filho. Então, eu precisei ir para o Fernão Dias. Então, foram coisas que foram acontecendo que vai causando alguns, vamos dizer, traumas, né? Alguns choques na vida da gente, de perda, de renúncia. E realmente, né, tudo na nossa vida requer renúncia. E eu renunciei muitas coisas para poder aí exercer essa missão de mãe, que eu falo que é a missão mais desafiadora de todas. Quem é mãe, ela tem um poder para ser o que ela quiser na vida, tá? Qualquer coisa, porque a missão de mãe, o trabalho de mãe, que é um trabalho, né? É árduo, é dia, noite, madrugada, final de semana, feriado, não existe, né? Não é 24 horas, não, é 25. Que até a uma que não existe, a gente cria para ser mãe ainda. Exatamente. Então, assim, eu não posso nem dizer que eu sei falar o que é uma vida adulta, uma vida jovem, uma vida adulta, uma vida independente, sem filhos. Não sei, porque eu já entrei na minha fase adulta aí com o menino no colo. Então, eu não sei. Eu vejo que muitas pessoas falam assim: ah, mas antes de ter filho era assim, agora é assado. Eu falo, eu nem sei o que é isso, porque eu já tive filho, foi logo, então essa etapa aí eu pulei da minha vida. E aí, eu passei muitos desafios de relacionamento, porque como eu falei, né, eram duas pessoas imaturas, né, um casal imaturo, casais maduros hoje têm desafios, têm dificuldades, muitas vezes não conseguem, né, nem resolver, chega a ponto de uma separação, de um divórcio. Imagina dois adolescentes, né, e ainda com criança no colo, né, menino nos braços. E aí, tanto para mim quanto para ele foi desafiador, porque nós tivemos que renunciar a muitas coisas. E eu agradeço a Deus, porque assim, eu brinco com meu marido que ele tem todos os defeitos do mundo, mas ele é um excelente pai. E ele foi muito responsável. Porque naquela época, por muito menos, a gente via os namoradinhos tudo largar as namoradas, né? E ele não, ele, contudo, ele, né, ele honrou ali aquele papel de namorado, de noivo, de marido, depois de pai. E a gente foi crescendo juntos, aos trancos, barrancos, crescendo junto, né? Ele ia à igreja comigo, teve um momento dele também de dar uma experimentada lá no mundo, precisou quebrar muita cara para poder reconhecer, né, o poder de Deus e o que Deus tinha na vida dele. E eu creio, como eu falei no início da live, tudo que acontece na nossa vida é de lição. Se não for lição para você, é lição para alguém. Então, a gente precisa, o que você está fazendo aqui, Emily, é muito legal, porque a gente vai compartilhando. Parece que você está assim, ah, tô só falando da vida, né, do outro. Não, gente, isso aqui muitas vezes tem alguém que pode se identificar. Alguém está passando por algo que uma coisinha aqui, ó, vai servir de ajuda, de inspiração, né, de força para poder continuar, Com entendeu? certeza. Né? Então, Com certeza. a gente passa muitas dificuldades, eu passei muitas mesmo. E aquela menina que tinha tudo para ser a mimada, né? Tudo para receber as coisas nas mãos, de uma hora para outra, teve que se virar. E Teve eu que enfrentar a vida, né? tive que enfrentar a vida. E hoje eu falo que isso foi muito bom para mim, porque isso forjou muito meu caráter. Eu acho que eu sou forte como eu sou hoje por isso. Talvez se eu tivesse ficado, né, 17 anos, 18, 20, 22, 25, debaixo da saia da mãe, talvez realmente eu fosse uma menina mimada. Eu tinha tudo, eu não precisava de me esforçar para nada. Não que isso seja errado, porque a gente que é mãe, a gente sabe que a gente quer dar o melhor para o filho. E a minha mãe queria realmente oferecer o de melhor. Mas isso foi por pouco tempo, foi só 17 anos da minha vida que eu tive essa mamata aí. Depois dos 17 eu tive que realmente me virar. E aí, como que o empreendedorismo entrou na minha vida? Quando eu engravidei, aí eu ganhei neném, eu lembro que tinha uma lojinha, não, ainda tem uma lojinha de bebê ali perto do fórum, na lateral, que toda vez que eu passava na porta para ir para a escola, eu via, né, uma vitrine linda lá com um monte de coisinha de criança. E eu tinha tanta vontade de comprar, só que eu não tinha condições de comprar. Se eu quisesse, eu ia ter que pedir meu marido, ou ia ter que pedir minha mãe, porque eu não tinha renda. Eu tinha 17 anos, nunca tinha trabalhado na vida. E aí, eu cheguei em casa um dia, eu tinha visto um tênisinho tão lindo lá, tão lindo. Eu lembro como hoje, era do Tigrão, daquele Tigrão e Poo. Era do Uhum.
E eu fiquei louca, eu queria aquele tênisinho. Olhei lá na vitrine e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha uma revista da Avon que alguém, né, uma cliente da minha mãe, não sei, deixou para ela olhar. E aí eu falei, gente, todo mês essa moça veio aqui, deixa essa revista, minha mãe compra horrores, né? Se ela tiver pelo menos umas 10 clientes comprando tanto que minha mãe compra, ela tá ganhando um dinheirinho bacana. Aí eu vi lá no fundo que tinha um 0800. Falei, eu vou ligar para me informar. E na época a gente usava orelhão, né? Então tinha um orelhão na esquina. Eu lembro como hoje. Eu fui no orelhão, liguei no 0800 e perguntei o que eu precisava fazer para me tornar ali uma consultora da Avon. Aí a moça falou as exigências e uma delas era ser maior de idade. Então, não era meu caso, eu só tinha 17 anos. Aí eu fiquei matutando aquilo. Falei, gente, eu preciso ser uma consultora da Avon, porque se minha mãe comprar comigo, que ela compra com a moça, minhas tias, minhas primas, as meninas da escola. Larissa, deu uma travadinha aqui no vídeo de Larissa. Oi. Hum, deu tudo... Larissa deu uma travadinha, Larissa saiu. Boa noite, dona do Carmo, tudo bem? Deixa eu convidar ela de novo aqui. É assim mesmo, gente. Convidar ela de novo aqui. Deve ter acontecido alguma conexão ruim lá na casa dela. Gente, mas foi o que Larissa falou, né? Às vezes a gente escuta uma história assim, uma história de uma outra pessoa que ressignificou e encaixa com a nossa, né? Às vezes a gente acha que só eu que passo por isso, né? Olha para você ver, para vocês verem ela contando que de 17 anos ela teve que encarar a vida com um bebê. Acho que tá voltando aqui, né? Então, assim, as dificuldades é para todo mundo. A própria Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições. Mas a gente pode ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Acho que deu aqui de novo uma travada. Oi? Agora voltou. Desculpa, gente, travou aqui. Imagina, isso acontece. Ai, mas não Tá caiu tudo... a live não, né? Não, tá tudo certo. Eu comecei a conversar aqui com as meninas, tá tudo certo. Tá bom. Eu parei na parte que eu falei que tinha que ser maior de 18 anos, né? Isso. Aí voltei para casa toda borocochô, que eu não consegui fazer o meu cadastro. E eu conversei com a moça, eu tive a ideia de conversar com a moça que trabalha aqui em casa para ela fazer o cadastro no nome dela, se ela permitia. E no outro ano eu já ia fazer 18. E aí eu cancelava o dela e passava para o meu. E ainda falei com ela, falei, ó, tudo que eu ganhar de produto eu te dou, tá? Porque sempre tem um brindezinho, uma coisa, tudo que eu ganhar eu te dou. Eu quero só seu nome para eu poder vender para as minhas amigas. E ela deixou. E aí eu lembro que eu liguei lá no 0800 de novo, solicitei a presença, né, de uma executiva, que na época era executiva. Ela veio até minha casa, fizemos o cadastro, tudo maravilhoso. Eu já peguei minha revistinha e levei no mesmo dia para a escola. E comecei a vender. Aí levei para minha tia, levei para outra tia e fui levando para a família inteira. E com isso, eu falo assim, que eu tenho muito orgulho de contar isso, porque parece uma coisa tão boba, mas para mim naquele momento era tão importante fazer uma renda extra, que qualquer 100 reais, qualquer 200 reais, qualquer 50 reais era muito bom para mim. E eu queria era comprar o sapatinho do meu filho. E aí eu consegui, né? Bem rapidamente, já vendi bastante coisinha. Lembro que a gente vendia muito aquele glossinho rolão de menta. Você lembra dele? Sim, lembro dele. Frango. Ai, que delícia. E eu adorava vender ele. Então, assim, vendia muito. E eu comecei com a Avon vendendo muito. E eu consegui comprar várias coisinhas pro meu filho. Consegui comprar coisas para mim também. Até que eles me ofereceram para ser promovida a ser uma executiva também, que era cuidar de outras consultoras. Fui executiva da Avon por um tempo, aí surgiu a oportunidade em outra empresa, que é a Hermes.
você deve lembrar, né? Sim, eu lembro. É um catálogo de coisas para casa, né? Cama, mesa, Sim, banho, verdade. domésticas. Tinha de tudo, de coisa boa, a porqueira tinha de tudo. Eu falo que aquelas vasilhinhas de R$ 5 tinha tudo. E aí, as outras empresas começaram, né? Assim, eu fui me destacando e aí começaram a me convidar para trabalhar em outras empresas. E como, né, a gente está muito nova naquela ânsia de crescer, eu fui pegando de tudo. Teve uma época que eu trabalhava com 5 marcas. Trabalhava com a Avon, trabalhava com a Hermes, trabalhava com Natura, trabalhava com Boticário, trabalhava com a Marisa. Foi uma época Mari, que a Marisa, loja de roupa, ela fez a venda direta, colocou por catálogo também. Foi só um período. E eu sei que eu abracei esses negócios tudo e fui trabalhando e vendendo essas coisas. Nesse período, eu trabalhei na Unimed, no escritório da Unimed, mas nunca deixei de fazer minhas vendas. Aí começou a ser uma renda extra, né? Trabalhei na Wizard também, que é uma escola de inglês, por muito tempo, ali perto do semáforo. Também tenho uma gratidão enorme pelo Daniel e pela Karine, que foram os meus patrões na época. Cresci muito lá, aprendi muito. E eu lembro que lá na Wizard eu desenvolvi um espírito de liderança, de competição comigo mesmo, de vontade de crescer muito grande. Porque eles colocavam metas de matrículas. E a cada meta de matrícula que a gente conquistava, a gente queria outra, queria outra. E eu sempre conquistava as metas das matrículas. Então eu falei, gente, se eu estou conquistando aqui meta da matrícula, trabalhando para outras pessoas, que eu não posso fazer por mim? Aí eu comecei a ver essa oportunidade das empresas com outros olhos. Falei, não vou ficar só vendendo, eu posso ir muito além. E aí, como eu já estava com 5 empresas, eu sempre recebia convite de outras. E eu negava, porque eu já estava com 5, eu também não ia dar conta, né? Na Wizard, eu saía 10 horas da noite, porque a última turma de inglês era 9. Então, era de 9 às 10, até fechar a escola, arrumar tudo, né? Então, eu saía 10 horas da noite. Chegava em casa, meu bebezinho estava dormindo. No outro dia, cedo, né? Bebê às vezes dorme até mais tarde. Acordava, dormia. Eu sei que muitas vezes eu ia trabalhar meio-dia, 1 hora, e ele tinha acordado há pouco tempo. Então, eu quase não ficava com ele. Aí eu comecei a refletir. Eu falei, gente, não justifica eu ficar ausente, né? Perdendo aí um momento tão gostoso da vida do meu filho, que não vai voltar mais. Eu não tinha ideia de ter outros, né? Vai ser só ele também, filho único e tal. Então, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Pedi demissão da escola, falei, com o que eu ganho nas vendas, juntando esse tanto de empresa, dá para viver bem, né? Meu marido trabalha também e tal. E aí, eu engravidei de segundo. Falei, vixe, agora passou um bom tempo, né? Passou um bom tempo, eu engravidei de segundo. Falei, nossa, então agora vai apertar. Só o que eu ganho aqui com essas vendinhas não tá dando, não. E eu sempre recebendo convite da Mary Kay, sempre recebendo convite da Mary Kay, mas eu tava muito sobrecarregada. E aí, nesse momento que eu engravidei, eu saí da Avon. Falei, não dou conta mais. Porque o trabalho da Avon como executiva me cobrava muito, né? É uma empresa que trabalha muito meta, muito número. E eu não estava no momento. Eu estava no momento que eu precisava cuidar de mim, da maternidade, né? Da gestação. E aí eu saí da Avon. Então, já tirei uma da minha vida. Aí, daqui a pouco, fui sair da Natura também. Não estava muito satisfeita. Fui saindo. Sei que, no final, fiquei só com a Hermes, que no fundo, era a que eu mais gostava e era a que mais me dava um retorno financeiro. dia. Só que aí, nesse mesmo período, parece que foi tudo de uma vez. Eu larguei as outras, fiquei só com a Hermes. Passou tipo uns 2, 3 meses, a Hermes fechou. Falei, meu Deus, uma empresa que tem quase 100 anos. Porque a Hermes, gente, é da época da minha bisavó, né? Eu E lembro que você só com a Hermes agora. só com a Hermes e grávida. Com um filho já. Qual a diferença de idade deles, Larissa? 7 e pouquinho. 7 anos e pouquinho. Eu esperei bem. Esperei bem mesmo, curti o máximo que eu pude meu filho. Não estava nos planos um segundo, mas ele já ia fazer 8 anos, ele pedia muito o irmãozinho. E eu falei, gente, eu sou filha única, eu sei das vantagens, né, da parte gostosa de ser filha única, mas eu também sei que a gente se sente muito sozinha, né? Todo mundo que é filho único tem um pouco de dificuldade de fazer amizade, tem dificuldade de se relacionar, né? Porque foi criado muito sozinho. Então, eu falei, não, então eu vou dar um irmãozinho pro meu filho. Aí a gente começou, né, meu marido e eu, conversar sobre esse assunto e eu engravidei.
E aí foi quando a Hermes fechou. E eu falei, gente, de uma hora para outra, assim, como que fechou? Simplesmente fechou. Não deu satisfação, fechou. E aí eu fiquei sem receber. Eu fiquei assim uns 2, 3 meses que eu tinha que continuar recebendo, fiquei sem receber. O neném nasceu e tal. Sei que quando o bebê tava com uns 4 para 5 meses, eu sempre recebendo proposta da Mary Kay, eu resolvi aceitar. Falei, olha, pior do que eu tô, eu não vou ficar. Eu já tô passando por um momento muito desafiador, né? Porque eu tava literalmente sem renda nenhuma. De novo, né? Ninguém gosta de ficar sem renda, por menor que seja, contribui muito em casa, né? Tem o meu marido não ganhava muito bem na época, eu já ia o segundo, eu precisava me virar. Então eu aceitei, falei, ó, vamos fazer o seguinte. Ah, tá, e detalhe, nessa época eu tava fazendo faculdade. Então nessa época eu ainda tinha o compromisso da faculdade, que eu honrava com a Hermes, na minha faculdade. E aí de uma hora para outra não tinha mais. Aí e eu lembro que meu marido mesmo, ele falou assim comigo, ah, você tá grávida e tudo, tranca a faculdade. Tranca a faculdade, é uma coisa a menos. Eu tava muito, aquele momento que a gente fica, né, muito preocupado também, aquela mudança de hormônio toda. E minha mãe, de jeito nenhum, você não vai trancar essa faculdade, porque se você trancar, você não volta. A maioria das pessoas tranca, enrola, não volta. Não, minha filha, você é forte, você vai conseguir, vambora. Eu ajudo você com os meninos, você vai continuar na faculdade. E aí eu ia pra faculdade com barrigão desse tamanho. Ia pra faculdade. E aí ganhei neném. Aí meu marido de novo. Mo, pelo amor de Deus, lá, tranca a faculdade, pelo menos agora. Você já não trancou na gravidez, agora o neném precisa de você. E meus meninos mamam muito. Emily mamava, né? Muito! Meus meninos eram tudo uns bezerrinhos. Então era grudado no peito o tempo todo. E eu lembro que eu ia pra faculdade 7 horas da noite. Eu dava mamar antes, né? Eu ficava ali 6h30, dando mamar. Neném mamando. Ia pra faculdade 7 horas. Quando era 9, que tinha um intervalo, meu marido ia correndo, me buscava pra trazer pra casa pra eu dar a mamar. Aí dava pra mamar. Voltava pra faculdade. Aí depois eu saí 11 horas. E eu fiz isso o semestre inteiro. E consegui, graças a Deus, também não desistir. Minha mãe sempre me incentivando, porque pelo meu marido, nesse ponto aí, eu tinha largado a faculdade. E ela sempre me incentivando e eu não larguei. Graças a Deus, né? Foi muito bom pra mim não ter desistido, né, naquele momento. Sim. E aí eu aceitei a Mary Kay. Falei, ó, vou aceitar, vamos ver o que que vai dar. Pior do que eu tô, não vou ficar. Tem duas chances. Ou não vai dar certo e vai continuar do jeito que eu tô, ou vai dar certo e eu vou ter muito sucesso nessa empresa. Porque eu sempre fui muito assim esperançosa, sempre fui muito sonhadora. Voltou. Travou, mas voltou. Tá tudo bem, né? Tá. Tá. Então, como assim, eu sempre fui muito sonhadora e como eu falei com você lá na Wizard, eu desenvolvi muito esse espírito assim de competição, de querer conquistar as coisas e tal. E eu amava quando eu fazia uma matrícula e meu patrão ia lá e colocava no quadro, Larissa fez a matrícula, adorava. E aí eu falei, gente, nas outras empresas eu sempre ficava vendendo, vendendo, vendendo. Tá, mas cadê, né? Não dá pra ficar só com aquele lucro de venda. Cadê os reconhecimentos e tal? E quando eu entrei na América, eu vi que a empresa dava muito reconhecimento. Falei, gente, você começa a trabalhar na empresa, já ganha uma bolsa de presente. Adoro. Adoro ganhar presente. Aí, daí a pouco, no outro mês, você cresce na empresa, você ganha mais não sei o quê. Aí, nos 3 primeiros meses, você vai ganhando, vai ganhando. Se você forma a diretora, você ganha mais um pouco. Aí, eu fui ficando apaixonada. Falei, gente, isso aqui me lembrou a Wizard, porque eu ficava competindo comigo mesma. Se esse mês eu fiz X, mês que vem eu vou fazer Y. X ao quadrado, né? E aquilo ali desenvolvia muito meu espírito competitivo. E eu com o neném pequeno e na faculdade. E eu lembro que a moça que me iniciou, ela é de Montes Claros. E ela falava assim comigo, Larissa, se você quer ganhar um dinheiro rápido, você vai vender. Se você quer ter uma renda para te trazer qualidade de vida, segurança e tranquilidade, você vai ser uma diretora. Você vai fazer a carreira executiva da empresa, você vai ser promovida e você vai poder ter, assim, um salário maravilhoso. E eu falei, ai, meu Deus, tudo que eu preciso, né? Aí eu peguei, e ela sempre falava, viu, melhor, cuidando dos seus filhos. Ela sempre falou isso comigo. Larissa América é uma empresa que te permite trabalhar
ser reconhecida, ganhar dinheiro e cuidar dos seus filhos. Porque, Emily, qualquer outra empresa que eu fosse trabalhar, eu precisava sair cedo. Eu precisava bater ponto, eu precisava ter um horário a cumprir, ter metas. Então, se eu podia trabalhar numa empresa que ia me reconhecer, que ia me permitir crescer, mas não ia me exigir horário, eu ia ter essa flexibilidade, era tudo que eu precisava com meus filhos. Tudo. E aí eu falei, não, esse trem vai dar certo, eu vou fazer uma experiência e vamos embora. E ela prometeu me ajudar. Uma vez ao mês ela vinha de Montes Claros no sábado, ficava sábado aqui comigo, a gente trabalhava, ela me treinava, me ajudava, a gente fazia limpeza de pele, aula de maquiagem, fazia tudo essas mulheres aqui. E no domingo ela ia embora. Então, uma vez ao mês, um dia do mês, eu tinha ela para me ajudar. Os outros 29 eu me virava, né? E eu falo que hoje as minhas consultoras têm o prazer de ter uma diretora 30 dias por mês junto, né? As da cidade. Então, assim, pelo amor de Deus, se eu, com a minha diretora, uma vez ao mês, eu conseguir crescer, imagina essas meninas, Emily, comigo aqui todo dia. Tá aí todo dia, pode sugar, pode aproveitar, pode usufruir, pode ficar à vontade. Só se não quiser, né? Só se não quiser. Mas aí eu consegui entender que eu precisava ser diretora. Aí a questão é, o que eu preciso fazer para ser diretora? Eu sei que eu quero ser diretora, mas o que eu preciso fazer? Então eu precisava recrutar pessoas e ensinar as pessoas a fazer o que eu fazia, que era ter os produtos, né? Fazer as vendas dos produtos, as sessões de beleza e tal. Então eu comecei a recrutar pessoas, treinar as pessoas, como Juliana, que é a minha iniciadora de Montes Claros, fazia comigo. E com isso eu comecei a crescer. E a primeira consultora que eu tive, sabe de onde veio? Da faculdade, da sala, da minha sala, do meu curso. No ambiente que você estava. No ambiente que eu estava. Então, assim, a minha primeira consultora foi da minha faculdade. A gente era amiga de faculdade. Então, já pensou se eu tivesse trancado a faculdade? Não ia ter ela. Né? Com certeza. Então, foi a minha primeira. E eu comecei sozinha, como todo mundo na empresa começa, sozinha. A gente faz o cadastro, começa como uma consultora de beleza, adquire os produtos para a gente usar, para nossa família usar. Sua mãe trabalhou com a Raco, né? É bem próximo, é bem próximo. Então, assim, eu comecei sozinha. E aí, em poucos dias, eu já tinha uma consultora, no outro mês eu já tinha 10, no outro eu já tinha 15, né? E aí foi passando muito rápido. Eu sei que no total aí de 6 meses, eu entrei em qualificação para ser diretora. E aí eu comecei a analisar, porque eu fazia na época administração de empresas, eu falava, Senhor, qual multinacional em 6 meses você é promovida? Você conhece alguma? Não. Muito difícil, né? Muito difícil. Eu falei, gente, em 6 meses, espera aí, esse negócio tá ficando bom. E eu continuava sempre estudando, eu sempre gostei muito de estudar, de buscar, saber o que eu precisava fazer. Mas deixa eu te perguntar, você em 6 meses teve essa qualificação, mas é até importante a gente frisar aqui que, por exemplo, ninguém te cobrava meta. Não, empresa nunca... Era você que colocava as metas para você e corria atrás para sua qualidade de vida. Então, e mesmo diante de qualquer cenário que não estava tão positivo, às vezes com filhos chorando, né? Às vezes com obrigação de dona de casa, que a gente tem que agregar tudo isso. Com ainda a faculdade que você estava, você colocava essas metas para o seu crescimento profissional. Então, por isso que a gente fala que a vida está toda entrelaçada, não existe pessoal e profissional. Porque se você ficasse murmurando, mas ainda tem a faculdade, tem trabalho, tem TCC, meu menino tá chorando, mas eu tô com 2 filhos, mas aí o marido não sei o quê. Não, mesmo diante de tudo que aconteceu, você conseguiu estabelecer as suas metas. Então, assim, a gente não precisa de ninguém cobrando da gente o que a gente pode fazer, né? Eu costumo falar que a gente tem que ter realmente as nossas metas e as metas têm que ter um prazo. Não é só colocar assim, meta. Se escrever só a meta, isso é objetivo. Isso não é a meta. Né? A meta tem que vir com prazo. Então, você estabeleceu a meta para você e você atingiu sua meta diante do cenário seu, que é normal para todo mundo, que a vida é assim. Mãe, dona de casa, esposa. A vida é assim. A vida não para você atingir seu outro nível. Né?
É, exatamente isso que você falou é muito importante. A empresa nunca me exigiu nada, absolutamente nada. Eu sempre fui livre, eu tenho o meu tempo. Se eu quisesse, né, entrar em qualificação para diretora em 6 meses, como eu entrei, ok. Se eu quisesse em 1 ano, em 2, em 5, se eu não quiser entrar nunca, tudo bem, né? Como você falou, as metas são metas pessoais. E é muito importante, eu falo isso com as minhas meninas, a gente ter meta. O que é a meta? É um sonho com data. É um objetivo com data. Enquanto você não coloca uma data, tá É vagando. sonho. Tá vagando. Pode ser esse mês, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode não ser nunca, né? É igual quando a gente vai casar. Quando você vai casar, a primeira coisa que você faz é o quê? A data. Data. Quando eu fui casar, gente, eu não tinha nada. Eu marquei a data e ainda falei com meu marido, falei, Senhor da glória, será que nós vamos, né, conseguir? E, gente, Deus é tão lindo que ele honra, né, os nossos esforços e tudo. Então, quando a gente confia nele e a gente faz a nossa parte, que é muito importante, Deus, ele abre, assim, os céus, né? O sobrenatural acontece. Quando eu fui casar, eu tinha tudo. No dia do casamento, eu tinha tudo. Até além do que eu pedi a Deus, eu tinha. Se eu não tivesse marcado a data, eu acho que até hoje eu não tinha marcado. Como muitas pessoas... Deus faz o impossível quando a gente faz o nosso possível. Ele não faz a nossa parte, ele faz a parte dele. A parte dele é o impossível. Só que o impossível só acontece depois do possível ter sido feito, né? Exatamente. Outro exemplo, né, de meta, uma viagem. Eu quero viajar no final do ano. Primeira coisa que você faz é ver a data que você vai. Qual a data? Marca. E a ida, a volta, o objetivo, qual o local, como que vai ser a viagem. E aí, mediante isso, você vai planejando e programando todo o resto. Como que vai ser, o que que você vai levar, né? Tudo ok. Então, a mesma coisa é uma meta. E aí, quando, né, lá no início eu entendi que para eu ganhar, né, um dinheiro, para eu ter realmente uma estrutura, eu precisava ser diretora. As vendas são maravilhosas, Emily, mas a venda é aquele dinheiro de todo dia. Você não fica sem dinheiro. Eu falo, quem trabalha com a venda mesmo, faz bonitinho, não fica sem dinheiro. Mas não te dá, talvez, uma estabilidade. E o diretor Uhum. estava e eu precisava disso, não dava para correr o risco mais, né, de ficar aí de empresa em empresa. E aí, eu entrei em qualificação com 6 meses, com mais 4 meses, que é o período. A qualificação é como se fosse uma mini faculdade. São 4 meses de treinamento, a empresa te acompanha, te dando suporte, não cobrando resultado, te dando suporte, te ensinando a fazer. Claro que nós temos metas que eu falo em termos assim, são requisitos para ser uma diretora. Hoje, por exemplo, para uma consultora entrar em qualificação para ser uma diretora, ela tem que ter pelo menos 10 pessoas na equipe dela. Entendeu? Então, assim, são requisitos. Agora, se eu vou demorar 6 meses, 1 ano ou 2 anos para ter essas 10, isso aí é uma escolha minha, tá? Uhum. E aí, eu precisava te formar diretora nesses 4 meses. E aí, eu passei por toda essa capacitação, por todo esse apoio da empresa e fechei meus números. E com 10 meses, gente, 10 meses, em menos de 1 ano, eu saí do 0 a 0 para um salário maravilhoso que brilhou meus olhinhos. E eu falei, gente, como que valeu a pena? Porque, Emily, eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente começa um trabalho novo, um empreendimento novo, seja o que for, primeira coisa que você visa é o retorno financeiro. Eu falo que não existe amor à primeira vista no trabalho. Primeiro você quer ganhar dinheiro, o amor vem depois. Hoje eu sou extremamente apaixonada por Mary Kay. Não sei se vocês percebem, mas meus olhos até brilham. Nitidamente, nitidamente seu olho brilha. Tanto que eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Mas primeiro eu amei o bônus, o retorno que a empresa me deu. Porque não adianta a gente fazer o que a gente ama se a gente não tem retorno, né? O que põe alimento na minha mesa, o que compra as coisas para os meus filhos, o que paga as minhas contas é o salário que eu recebo. Uhum. Não é oba-oba, é lindo Mary Kay. Não, gente. Mary Kay realmente é tudo lindo, mas primeiro eu quero saber o retorno. Então, assim, eu vi que a empresa é uma empresa séria. Realmente era uma empresa que cumpria aquilo que prometia, sabe? Falei, gente, eu não acredito que menos de 1 ano, eu, assim, sem salário, sem renda, sem nada, eu tive, assim, um primeiro bônus maravilhoso. E aí, eu tive muito desafio nesse momento. Porque nesse início de Mary Kay, eu falo que a primeira coisa que muda na gente é a autoestima.
né? Quando você entra como consultora, não é nem como diretora, como consultora, você recebe aquele tanto de produto maravilhoso, você quer usar, você quer conhecer tudo, você quer experimentar, você testa batom, você testa perfume, né? Então, assim, você se sente mais bonita, consequentemente, a gente se sente mais confiante, mais empoderada, né? É muito gostoso. E eu tinha ganhado o neném há pouco tempo. Só tinha, o quê? 6 meses, 5 para 6 meses, quando eu entrei de fato na empresa. Então, eu ficava de pijama em casa, né? Que era mais fácil, eu tirava ali o negocinho, dava mamar, depois voltava. Então, minha vida era aquela. E quando eu recebi os produtos da Mary Kay, eu comecei a me arrumar melhor. Falei, opa, peraí que eu tenho que testar esse batom para eu falar para minha cliente se ele é bom. E aí eu comecei a me arrumar mais. Aí, consequentemente, gerou um desafio no meu casamento, né? Porque o marido falou assim, ai, que empresa é essa que tá mudando minha mulher? Que é isso que tá acontecendo aqui? Verdade. Porque as outras empresas que eu trabalhei, também de cosméticos, mas nunca assim, eu nunca senti o que eu senti em Mary Kay. Em termos de autoestima, em termos de empoderamento, o quanto que a empresa nos valoriza. Então, isso assim me fez ir mudando, né? Assim, naturalmente eu fui despertando esse desejo de mudar. E eu comecei a me arrumar melhor e tal. E aí ele começava, onde é que você já vai? Toda maquiada, toda emperequetada, pra onde você tá indo? Aí ele ficava meio que cobrando. E foi desafiador, porque assim, a gente nunca brigou por isso, graças a Deus. Mas ele começou a me incomodar com algumas coisas, né? Ai, mas agora depois de Mary Kay você mudou demais. Ai, mas você não é mais a mesma. Ah, mas você tá muito diferente. Aí, tá vendo? Toda hora você sai, toda hora você tá na casa de alguém entregando produto. Porque ele estava acostumado a me ver dentro de casa o tempo inteiro, né? Só com as crianças. E eu punha o menino no carrinho, eu empurrava aqui pelo esse centro. E eu ia no salão de beleza levar produto, eu ia nas lojas, empurrando o carrinho com o meu bebê. O maiorzinho já ia pra escola, né? Empurrando o carrinho e levando os produtos junto. E aí a bolsa que eu falei com vocês que a gente ganha, quando a gente inicia, né? A minha bolsa levava fralda, lenço umedecido, trocador e um monte de produto, tudo junto. Porque não dava para levar 2 bolsas, a do neném e a da Mary Kay. Então, uma só. Então, assim, são lembranças que são gostosas. Porque se eu tivesse desanimado, né, naquele momento meu marido começou a reclamar, começou a criticar, eu não estaria aqui hoje. Claro que a gente tem que ter muita sabedoria, né? E conversando para não gerar problemas maiores. Mas eu não desisti. Eu vi que o negócio era bom, que estava dando certo. E se desse certo, não ia ser bom só para mim, ia ser bom para minha família, como tem sido. Então, eu falo que Mary Kay foi bênção na minha vida, foi bênção na minha família, né? É hoje, assim, realmente transformou as nossas vidas em todos os aspectos. Mas por quê? Porque eu fui muito determinada. Muito determinada. Eu não deixei essas coisas me abalar. Tem uma frase que eu gosto muito, Larissa, que é assim, né? A gente sempre pede, ah, Senhor, mas não tem oportunidade para mim, as oportunidades não aparecem para mim, né? Nada para mim, eu tô aqui, não funciona. Na verdade, as oportunidades aparecem para quem já está caminhando, né? Não adianta você estar ali parado no sofá achando que a oportunidade vai cair no seu colo. Não. Caminha, começa fazendo alguma coisa, seja como uma consultora, né, Larissa começou ligando na van, na verdade não foi ninguém que te ofereceu, você entendeu que você tinha que fazer alguma coisa. Então assim, aquela sua dificuldade, que era o fato de comprar um sapatinho do seu filho, né? Então assim, as dificuldades, elas são bem-vindas, isso que é ressignificar, a gente tem que agradecer. A dificuldade é bem-vinda. Hoje, eu tive mentoria, eu faço mentoria com o Thiago Brunet, e ele contou uma história muito interessante que eu vou contar aqui em 2 segundinhos. Ele falou que uma história baseada, né, na verdade é uma história real, que a criança estava brincando com uma outra e só tinha um lápis. E uma puxou, o lápis quebrou. E aí, uma pessoa que estava próxima dele, né, foi falar assim, as quebras são necessárias, porque as quebras fazem multiplicar. Então, antes tinha um lápis, mas o lápis quebrou. Com a quebra, você vai multiplicar. Então, assim, com o fato de você ter perdido a Hermes, foi uma bênção de Deus. Porque se você não tivesse perdido a Hermes, você não ia multiplicar o que você faz hoje. Essa multiplicação na vida de muitas mulheres. Então, assim, mas eu perdi meu emprego. Mas eu divorciei. A quebra te faz multiplicar.
a sua superação vai ser inspiração na vida de muita gente, né? Então, Larissa, não foi sua dificuldade de ter engravidado com 17 anos, não foi sua dificuldade de ter que mudar para a escola à noite, não foi sua dificuldade de ter que enfrentar uma faculdade, mesmo às vezes com seu marido falando para você ficar em casa. Não porque ele queria mal, não é isso, ele queria seu bem. Mas a falta de sabedoria naquele momento ali, talvez poderia ter te puxado e você desistido. Não, você continuou. E Deus, ele nos dá a oportunidade, ele dá a oportunidade para quem está caminhando, gente, para quem está andando, para quem está buscando. Seja vendendo batom. O Exatamente. lucro do batom vai te dar uma oportunidade maior ali na frente. Você vai ver outra coisa. Aí do batom já vai o batom, blush, o rímel. E aí aquele lucro, de repente você vira diretora, de repente você tem um carro rosa. É de repente, Carlosa. Isso que você falou, Emily, eu falo muito isso em outras palavras. Eu falo que a sorte sempre me achou trabalhando. Porque Ah, tá. muitas pessoas falam, nossa, mas que sorte, você tem um carro rosa. Eu falo, pode até ser sorte, mas toda vez que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. Eu tava caminhando. Caminhando, trabalhando, eu estava movimentando, eu estava fazendo o que cabia a mim ser feito. E Deus, ele abre as portas assim de uma maneira sobrenatural. Quantas pessoas, no início eu tinha que ir até as pessoas, falar, divulgar, convidar para trabalhar comigo na Mary Kay. Hoje as pessoas vêm atrás de mim. Mas nem sempre foi assim. Hoje, depois de 5 anos, né? Depois de muita plantação, depois de muita semeadura, né? Eu estou colhendo. Mas eu noto que poucas pessoas têm essa disposição, essa garra, essa força de vontade de plantar. O mundo é Exatamente. imediatista, todo mundo já quer chegar e colher. O povo não tem Exatamente. paciência, não tem sabedoria, não tem aquele amor na semeadura, né? Todo mundo já quer colher. Não é assim que funcionam as coisas, né? Não. Não é no imediatismo, não é daqui a pouco eu vou, né? Hoje, amanhã já tá pronto. É Não. uma Assim, é função. um processo, igual você falou, não existe terra prometida sem o deserto. O seu deserto foi toda essa situação. Que muitas vezes ó, as pessoas vão ver você andando na rua e falar: olha, tem um carro rosa, né? De repente ela tem um carro rosa. Mas olha Hoje todo. ele ganhou o carro amanhã, vou ganhar o carro amanhã. Não é assim, né? Não, tem toda uma situação, né? Então, assim, a quebra aqui do lápis, na verdade, foram suas dificuldades, a sua gravidez na adolescência, a questão de não ter renda ali, quando a Hermes saiu, que você confiava nessa Hermes, né? Então, na verdade, essa quebra te fez não desistir, não parar, né? Continuar andando. E Deus vai dando a oportunidade para a gente sim, vai abrindo os caminhos para a gente sim, para quem está buscando, para quem está plantando. E mais, quando a gente já está colhendo, o importante é não parar de plantar. Porque amanhã tem outra colheita. Não, estou colhendo aqui, já estou com o carro rosa, Não né? pode. Vai viajar com a família, que a gente já viu nos stories, bombando viagem. Não, mas agora tá tudo bem. Não, mesmo você colhendo hoje, a gente não pode parar de plantar, porque o amanhã tem novas colheitas. Então a gente sempre tem que fazer esse ciclo de plantar, 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 colher, plantar e continuar plantando, porque isso faz parte. E Deus vai dar oportunidade para quem está fazendo esse ciclo, não é verdade? Exatamente. Sua mãe tá até falando aqui, cuidado para a conexão não cair, né? Por causa do tempo, amiga. Verdade, por causa do tempo. Pelo menos para fechar, né? Por causa da hora, a gente conversa muito, tá vendo? É. Mas aí, deixa eu só falar mais uma coisa. Essa questão dos ressignificar que é muito importante. Nessa trajetória, né, rumo aí, né, a realização dos sonhos, alcançar as nossas metas e objetivos, tem várias coisas que acontecem que às vezes nos entristece, nos decepciona, principalmente a gente que trabalha com pessoas. Gente, quem Sim. trabalha com pessoas, a gente se decepciona muito. Mas quando a gente tem um firme propósito, eu falo muito sobre isso. Quando você tem um desejo ardente, você sabe o que você quer, você tem convicção de qual é a sua missão, de qual é o seu legado, essas coisas não têm poder para te parar. Né? Não. Eu lembro que nesse caminho, né, de construção do meu diretorado, da minha equipe, muitas pessoas pararam no meio do caminho. E eu lembro que eu aprendi na Mary Kay que todo mundo podia parar. A única que não podia parar era eu.
E assim, eu via, né, amigas, consultoras, pessoas que eu me dediquei, que eu ensinei, que eu treinei, que eu dei o meu melhor, simplesmente não queria mais. Parava. Aí tinha uma luta, tinha uma dificuldade, às vezes até um obstáculo com o marido, parava. Tinha um problema em casa, não tenho tempo. Eu falo, meu Deus do céu, vai falar de tempo comigo, né? Com dois meninos fazendo faculdade, tá? E assim, aí eu começava e eu ficava muito triste no momento. Depois eu aprendi que quem perdeu, de uma certa forma, foi muito mais elas do que eu. Por quê? Porque eu continuei o meu negócio e hoje eu tô, como você falou, colhendo o resultado daquilo que eu plantei lá. E aí o que que acontece? Muitas pessoas desistem, né? No meio do caminho, no meio do processo, e às vezes tá ali, ó, a semente já o fruto já para colher e a Já pessoa. pra colher. Eu falo que é como se você estivesse na fila do banco. Você esperou o tempo todo ali na fila do banco. Você ia ser a próxima a senha a chamar, você desistiu, demorou demais, vou embora. Você ia ser a próxima. E aí você perdeu sua bênção, né? O anjo voltou com a bandeja, por quê? A gente às vezes não sabe esperar, né? Esperar não é ficar parada. Esperar é fazer e aguardar de Deus. O resultado. Continuar plantando. Esperar, continuando plantando, continuando plantando. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. Hoje, se eu for olhar para minha equipe, tem pouquíssimas que estavam comigo desde o início, né? Muitas pararam no meio do caminho, outras chegaram, mas quem não parou fui eu. Por isso que eu tô aí tendo os meus resultados, ainda vou ter muito mais, porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim e eu tenho feito a parte, isso eu tenho convicção. E assim é muito gostoso a gente ver que o trabalho da gente faz diferença na vida de outras pessoas, Com né? certeza. Quando eu comecei, eu fui muito criticada, né? Porque aqui em Pirapora, você tá doida? Ser diretora aqui em Pirapora, diretora é só lá na capital, só na cidade grande. Aqui o máximo que você vai ser é só consultora, né? Isso se as pessoas comprar, porque Mary Kay é caro, viu? Não é todo mundo que usa Mary Kay, não. Eu ouvi muito isso. E, Aí vem gente, as crenças limitantes, né? Pra querer fazer a gente desistir. crenças limitantes. E quando eu formei a diretora, eu falei, meu Deus do céu, eu formei a diretora. Quantas pessoas falaram que eu não ia conseguir? Eu formei, né? E eu lembro que meu marido falava assim, Larissa, você tá sonhando demais, viu? Ó a cidade que a gente mora, uma cidade muito pequena. Ele foi um dos que falou isso comigo, né? E hoje eu morro de rir com ele. Eu falo, ainda bem que eu não te ouvi. Ainda bem que eu não te ouvi. E eu continuei fazendo o meu trabalho. Eu falei, gente, eu vou fazer minha parte, né? Se a empresa vai cumprir com tudo isso que ela tá prometendo, aí já é um outro assunto. Eu vou fazer minha parte para garantir. E foram vindo os reconhecimentos. Quando eu formei com 10 meses, como eu te falei, com apenas 3 meses depois de formada, eu conquistei minha primeira viagem. Foi um cruzeiro pela costa brasileira. E eu lembro que Uhum. meu sonho era andar de avião. Eu nunca tinha andado de avião. E aí, de uma hora para outra, eu fui andar de avião e de E navio. de cruzeiro. Falei, meu Deus, Deus não demora, Deus capricha, né? Larissa, por causa do horário, eu vou interromper a nossa live. Eu queria continuar conversando, porque realmente está muito gostoso conversar aqui, a gente trocar essas experiências. O pessoal está aqui comentando. Obrigado todo mundo. Lídia, eu vi que você colocou eu te amo, eu também te amo, viu? Obrigado todo mundo aqui. E como Deus é perfeito em tudo, ele me deu uma palavra e eu gostaria só de compartilhar essa palavra antes da gente encerrar. Tá lá em Ageu 2, a partir do 4, mas eu vou pular aqui e vou ler algumas partes. E aí fala assim: porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Então, a glória deste novo tempo é maior do que o antigo. Então, a gente vai colher em nome de Jesus. Você está colhendo muita coisa boa, mas é uma mensagem importante que eu acho que a gente tem que deixar aqui: é mesmo colhendo, não vamos parar de plantar. Porque Deus dá oportunidade para quem está caminhando, para quem não para e não desiste, né? E mesmo se as coisas ruins acontecerem, porque vão acontecer, vamos ressignificar esse olhar e enfrentar de cabeça erguida, porque é assim que a vida caminha. Não é verdade, Larissa? Exatamente, Emily. Foi ótimo.
Eu também agradeço, foi ótimo, adorei esse bate-papo com você. Muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por você compartilhar sua história com a gente. Eu quero agradecer todo mundo de coração. Ai, teve várias histórias minhas aí que eu vi, várias que entraram, que gostoso. Vamos tirar um print, gente, para vocês postarem nos stories, marcar eu e Larissa. Ó, todo mundo que printar, postar e marcar a Emily e eu estiver seguindo as duas, eu vou fazer um sorteio de um produto da Mary Kay bem top pra você. Tira os comentários aí, Emily. Tira os comentários. Então, vamos lá, print. 1, 2, 3 e... Isso! Obrigada, gente! Uma boa noite, Larissa! Que Jesus te acompanhe, derrame bênção na sua vida, na vida da sua família linda. Obrigada! E até segunda-feira na próxima live. Tchau, gente! Tchau, Larissa! Tchau, tchau. Fique com Deus. Boa noite! Boa noite.